Estamos de volta. Hoje conversando com a psicóloga Ana Laura sobre capacitismo. Professora, existe algum motivo para as pessoas se comportarem dessa forma? Eu não saberia te responder se existe um motivo, né? Porque eu acho que o motivo é sempre subjetivo, é sempre daquela pessoa, tá? O que a gente percebe é que existe uma questão cultural. Então, desde os primórdios da civilização, a gente sabe que as pessoas com deficiência, elas eram tratadas de forma diferente das pessoas que não têm deficiência. Então, em alguns momentos, elas deveriam ser eliminadas, né? Acho que a gente tem vários momentos na história em que as pessoas colocam isso. Então, é errado, não está certo. A gente vê que até as questões espirituais, religiosas, essas pessoas foram associadas. A gente tem um outro momento em que essas pessoas eram vistas como místicas, né? Então, santas, essas pessoas tinham habilidades que as outras pessoas não tinham. Mas o maior impacto, né, que eu acho que talvez seja a grande motivação que você está me perguntando, é na metade da Idade Média, quando as pessoas com deficiência passam a ser vistas como aquelas que devem ser ajudadas, né? Aquelas que devem ser cuidadas. Isso implica numa questão de caridade, numa questão de solidariedade, que são princípios humanos. Então, o que eu vejo muitas das vezes é que as pessoas confundem tratar você com igualdade, com humanidade, com tratar você como uma pessoa desqualificada, uma pessoa desvalida, né? Que aí sim teria talvez essa questão espiritual muito mais envolvida, né? Mas eu vejo esse aspecto cultural como um grande motivador, né? Vejo também uma outra questão pessoal, que às vezes as pessoas têm muito medo da condição da deficiência. Então, elas tornam essa pessoa alguém infantil, que eu posso afastar, né? Como se isso não fosse pegar em mim. Uma vez eu fiz um trabalho numa escola e aquilo me chocou muito, porque eu estava falando com pais universitários, todos universitários, uma escola de pré-escola, com famílias de alto poder aquisitivo, e aí eu escutei de um pai, né? Eu não quero que essa criança com síndrome de Down estude com a minha filha, porque a minha filha pode pegar Down, né? Mostra uma Aí, ignorância gigantesca. pois é, que eu acho que é um terceiro ponto motivador, a ignorância das pessoas sobre o que é ter uma deficiência, né? O que é uma deficiência, como lidar, como conviver com uma pessoa com deficiência. Então, acho que esses são três pontos que são importantes, né? A questão histórica, a questão cultural e a questão da ignorância. Então, acho que isso é importante a gente rever, né? Acho Tem que umas são os pessoas que grandes não, tem umas motivadores. pessoas que quando vão se manifestar, não atentam para as besteiras que eles vão falar, né? Deveriam estudar um pouquinho mais sobre a palavra que ele vai usar, ou sobre, eu quero me dirigir àquela pessoa que tem síndrome de Down, eu quero falar sobre ela. Então vamos saber o que é síndrome de Down primeiro, para você falar sobre o assunto, porque senão você vai se passar por ignorante, por palhaço, por idiota, por deficiente, né, mental, que a gente pode falar nesse sentido agora, né? Uma pessoa ignorante a esse ponto, podemos falar dessa forma. E eu acho que a história da pessoa com deficiência ela foi tão maluca, tão à parte da sociedade, de uma maneira geral, que nós precisamos fazer correção em todos os aspectos, né? Sim. Essa é que é a verdade. Eu te pergunto quais as situações mais comuns assim do dia a dia que a gente deve evitar essa questão da prática do capacitismo, de infantilizar o outro. Olha, eu acho que o primeiro é a linguagem, né? Isso que a gente veio falando até aqui. Então, usar palavras no diminutivo ou usar palavrinhas fofas, como a gente fala hoje, né? Para que essa pessoa olhe para ela e consiga perceber que ela é uma pessoa adulta. Outra questão que eu acho importante é a nossa atitude, né? Então, assim, pera, se esta pessoa pode fazer, que linka com a ignorância, né? Eu acho que existe uma ignorância social e existe uma ignorância interna, que era aquilo que eu estava te contando antes, da nossa funcionária. Gente, o moço é surdo. Ele tem as pernas, ele tem os braços que funcionam iguais os dela. Por que ele não pode ir no Xerox buscar o Xerox, né?
Então, eu acho que esse é um outro aspecto para tirar da infantilização. Descobrir o que esta pessoa pode e consegue fazer. E deixar fazer, né? Eu tenho uma pessoa que eu atendo, que ele tem uma deficiência, e a primeira coisa que eu pedi, logo que a gente começou a trabalhar, é assim, arrume a sua própria cama. A mãe quase morreu, né? Primeiro ela falou para mim assim, mas sempre fui eu que arrumei. Eu falei, que bom, agora ele vai começar a arrumar. Na semana seguinte, ela falava assim, ele não arruma direito. Eu falei, mas o que é direito você arrumar uma cama? Isto. Né? Como você arruma uma cama direito? Ele arruma do jeito dele, né? Aí no terceiro ela não aguentou, ela falou assim, viu? Mas eu faço isso há 30 anos, ele é meu bebê. Eu falei, pois é, só que você me procurou, porque você e seu marido estão quase na casa dos 80, e como que ele vai fazer a hora que ele estiver sozinho? Né? Não é uma questão de dinheiro, né? É uma questão de autonomia. Voltamos para a questão da autonomia. Então, acho que olhar o que é possível fazer, o que a gente realmente pode fazer e o que não pode, ajudar no diálogo com essa pessoa. Como que você quer que eu te ajude? Né? Perguntar para ele, o que é isso que você pode fazer, não pode fazer? Esse rapaz, por exemplo, na primeira vez, ele falou para mim que ele não conseguiu colocar o lençol embaixo do colchão, o lençol de cima embaixo do colchão, né? Porque o outro tinha elástico. Daí eu falei, como é que você vai resolver isso? Ele falou, eu posso pedir ajuda para minha mãe. Isto foi muito importante para ele. Ele achou a solução, né? Que isso é uma outra questão. A gente tem pouco diálogo com a pessoa com deficiência. Eu faço por ele, né? Eu vou fazendo por ele sem saber o que ele quer, do jeito que ele quer. Pergunte para ele como ele quer. Quando existe um relacionamento amoroso, se trata de um marido, mulher, namorado, namorada, noivo, sei lá, e um parceiro começa a infantilizar, mesmo que seja com aquele maior carinho, como que o outro, né, aquele que está sendo infantilizado, deve reagir? Ou ele tem que ficar quieto para não ofender? O que ele tem que fazer? Eu acho que tudo aquilo que nos incomoda, né, a gente não deve ficar quieto. Acho que a gente sempre tem que discutir, tem que partilhar. Isso eu acho que é fundamental. Quando a gente vai para a relação amorosa, eu acho que aí tem pequenas situações, né? O infantilismo, ele é muito comum nas relações amorosas, afetivas, principalmente no começo da vida, né? Jovem, adolescente, namorando, então é meu fofinho, meu negócio, e a gente sabe que isso vai amadurecendo com o tempo. O que eu acho mais importante de tudo é assim, isto está relacionado porque esta pessoa é o meu fofinho, porque é meu namorado, minha namorada, meu parceiro, ou porque ela é deficiente. Então, eu acho que isso é uma coisa importante de ser conversada, né? Porque se eu acho que meu amor, queridinho, fofinho, não está ali relacionado, eu gosto de ser o fofinho, queridinho, fantástico. Agora, está relacionado, é um processo de desqualificação, então aí eu acho que precisa sentar e conversar, né? Talvez volte até para o começo da nossa conversa de hoje. Isso tá bom para mim, né? Ou não? Ao mesmo tempo que eu acho que tem uma segunda questão linkada, né? Eu brigar, e isso não tem a ver com deficiência, acho que isso tem a ver com relacionamento a dois. Eu linkar pelo meu espaço, né? Eu brigar por esse meu espaço. Então, tá, eu sou namorado, eu quero ver jogo de futebol. Eu sou namorada, eu quero ver a novela. Você vai negociar, não vai? Né? Quem que assiste, o que que assiste, metade para cada um. Eu acho que é a mesma coisa em relação à deficiência, por exemplo, na sexualidade. Existem algumas deficiências que não tem problema na sexualidade, ou melhor, não é problema a palavra, né? Acho que não precisa de uma adaptação. Existem outras deficiências que a gente precisa de uma adaptação na sexualidade. Se não tiver diálogo e o casal não chegar junto a isso, provavelmente alguém vai sair insatisfeito dessa relação. Então, acho que isso é muito importante, né? O que que eu quero, o que que eu preciso, o que que eu gosto, o que que eu sinto, dos dois lados, para mim e para o outro, né? E aí você constrói uma relação afetiva. Você acha que o adulto, sendo infantilizado, ele pode entrar num estado de depressão, num estado de tristeza? Pode, porque eu tô me vendo desqualificado pelas pessoas, né? E uma das coisas que leva à depressão é quando essa pessoa não está satisfeita com ela.
vamos dizer assim, que um tanto da nossa autoestima vem da experiência com o outro, né? Então, se essa pessoa fica me infantilizando, dizendo que eu sou pequenininho, que eu sou. Ah, daqui que eu vou conseguir para você, porque você tem uma dificuldadezinha, né? Não, às vezes você tem uma dificuldade gigante mesmo, e você vai ter que, né, se adaptar para lidar com isso. Com certeza, isso gera depressão. Você falou no diminutivo, eu entrevistei uma menina com nanismo há muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás, e ela realmente tinha, era bem pequena, tinha acho que 90 centímetros. E eu perguntei para ela o que, que te aborrece. Ela falou, me chamarem de anã. Sabe, eu não gosto. O direito dela. Eu falei, e pior, ela falou assim, quando me chama de anãzinha, aí eu fico mais doida ainda. Eu falei, tem pior? Ela falou, tem, Roberto, pior é que tem. Tem gente que olha para mim e fala, tchutchuquinha linda. Ai, meu Nossa, Deus! eu fico com vontade de crescer para matar aquela pessoa. Uma coisa assim impressionante. Bom, para a gente encerrar, você acha que isso pode ser considerado bullying? Ah, com certeza. Talvez não bullying no sentido clássico da palavra bullying, né? Por conta dessas motivações que a gente conversou aqui. Mas, com certeza, quem sofre, sofre bullying. É o que você está falando, né? Olha o absurdo, me chamar de ananzinha e depois de tchutchuca, né? Provavelmente é uma mulher adulta, porque estava aqui conversando com você, não deve ser uma criança, né? É muita desqualificação. E isso é Sim. bullying. Nós conversamos com a professora psicóloga, mestre em psicologia da educação, doutora em psicologia clínica e coordenadora do grupo de acessibilidade do curso de psicologia da PUC São Paulo, Ana Laura Schliemann. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. E obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Inclusivo. Nós te esperamos na próxima semana com outro assunto. Um abraço e até lá.